Dios te bendiga. Deus te abençoe. Mira, Olha, el tema que o Miguel ahí te tema está que o hablando, Miguel está falando así aí mismo es, é dessa porque forma, é assim mesmo. al estar en Porque una ao estar em nueva uma nova dispensación dispensação y e ya con las cosas de la já com as dispensación de coisas la da gracia, dispensação da las graça, cuales van as dejándose quais vão se deixando atrás, y para digo trás, e dejándose digo se porque deixando porque siempre hay un entrelace. sempre tem um Mira, se dejó entrelaçamento. Olha, se los deixou bautismos, os batismos, los lavatorios de os pies, la Santa lavatórios de Cena y todo pés, a eso, Santa Ceia e tudo porque isso, porque ya já con com el o cumplimiento cumprimento de lo que todas esas cosas daquilo que todas representaban, essas coisas porque él representavam, dice, espelhavam, porque haced esto en diz que memoria de mí fazei hasta que isto em yo venga, memória de mim até que eu venha ou y vier. E todo eso tudo representaba isso representava el sacrificio de o Cristo en la cruz del sacrifício de Calvario, Cristo na cruz do pero que Calvário, mas que también também representaba representava lo que en una nueva aquilo que em uma dispensación nova dispensação Dios estaría Deus llevando a estaria cabo fazendo, realizando con com el comer del o árbol de la comer vida da árvore da vida en su segunda na sua venida, segunda vinda. y él E ele permanecer permanecer limpio limpos e o ya con permanecer ese limpos maná, já com esse maná, porque dentro do lugar santíssimo, pois é preciso, santidad. se requer O sea que santidade é son cosas necessária, ou que seja, que são coisas simbolizaban, que representaban simbolizavam, que la muerte, representavam a morte, sepultura, resurrección, sepultamento e vera y ressurreição. Vejam, bautismo, o batismo, lo cual fue un que evento que foi um ocurrió, evento, um pero acontecimento también que aconteceu, mas muestra el também sumergirnos en mostra las o aguas de la palabra submergir-nos nas águas da palavra completamente inteiramente, y ser completamente, e ser resucitados, ressuscitados, ou ya seja, en un cuerpo já num eterno y corpo eterno e glorificado, el glorificado, cual Dios nos que dará. Deus nos dará Y ese esse corpo. E esse lapso de tiempo donde Dios intervalo, está lapso de haciendo esa tempo onde obra Deus es está ahora. fazendo essa obra Él é tiene agora. doble Vê, tem um duplo cumplimiento, cumprimento. como las escrituras él ha Como dicho as que tiene escrituras, ele doble, falou que tem triple duplo, cumplimiento, o triplo sea, cumprimento as escrituras, tiene ou seja, que múltiples tem múltiplas revelaciones, revelações, en otro diz num extracto, outro y en otro extrato e em escrito, nuestro outro hermano William, escrito. Nosso irmão en William donde fala las isso, onde as escrituras se escrituras cumplen se de cumprem de diferentes diferentes, ángulos, de diversos porque uno ângulos, tiene porque que a verlas pessoa tem todo, que ver tudo, o ou sea, tem que toda la vê-las revelación, todas, tem todas que las ver toda a escrituras, tiene revelação, que toda a verlas escritura, a pessoa tem que desde los vê-las diferentes desde os ángulos para diversos poder ângulos para formar poder el cuadro formar o correcto y quadro completo. correto e completo. Por lo tanto, las Portanto, cosas que as se coisas que se estuvieron haciendo durante la estiveram dispensación de fazendo la durante a gracia, dispensação da graça, los cuales as y de las quais cuales e das quais e nas quais e se han das ido quais foram se dejando. deixando, foram sendo Por eso deixadas. dije É al por isso que eu principio, disse no se princípio, van dejando vão porque se todavía hay deixando porque cosas todavia ainda há que coisas que están estão siendo dejadas sendo por el pueblo deixadas que pelo está povo que está siendo sendo preparado para la a transformación. transformação. Las cosas que se pueden As dejar coisas de que podem plantar de ser una vez se deixadas dejan. assim de uma só vez se Hay cosas deixam. que tú las puedes De dejar en el chofre. Tem momento, hay coisas que tu cosas que pode se deixar dejan no momento, no exato ya un momento, já poquito más coisas que después. podem ser Es deixadas um como a veces pouquinho los depois. É como medicamentos. muitas Hay vezes os medicamentos que uno no medicamentos. los Tem puede medicamentos que dejar a de pessoa tem que cantazo deixar porque eles le de hacen vez, daño porque al fazem cuerpo mal y para se o van corpo dejando, e se vão se dando deixando, vão dando menos dosis, menos menos dose, dosis, menos menos dosis, hasta que dose ya do el cuerpo medicamento até asimila que o corpo já y assimila e ya llega el punto já en donde chega o no ponto onde necesitan já não se ese precisa tipo mais de desse tipo medicamento o pastillas, de medicamento ou de pero pílula, no de así con drágeas. otros Mas não é assim com medicamentos que outros tú los puedes medicamentos dejar que de tu não cantazo. podes deixar assim de uma só vez, Y así es de chofre, de uma só los cambios tacada. de E assim é nas dispensación. mudanças de dispensação. É Ahora, assim. cuando es Agora, quando un é cambio uma de una mudança de uma dispensación a otra, dispensação para outra, siempre hay esa sempre lucha tem-se essa luta de que tratan de de que pasar tentam cosas hacia passar una nueva coisas para uma dispensación nova dispensação. y E no se pueden cortar de não se cantazo podem porque cortar de hacen uma mucho só daño vez al porque cuerpo fazem completo, muito sino que dano, muito mal ao corpo se inteiro, van senão que vão sendo dejando deixadas ou poco a poco, vai se se van deixando dejando hasta pouco que a viene a pouco, ver vai y se se deixando deja, até que quando a gente como olha lo e es se deixou, esa parte como que essa parte aí te mencioné que de eu la parte de mencionei los da parte medicamentos. dos Hay medicamentos, medicamentos e que se tem pueden cortar medicamento de que se pode cantazo. cortar de En uma este só caso vez. vamos a Neste poner el caso, ejemplo, vamos los colocar o bautismos. exemplo, Se os dejaron batismos. Vê se porque ya deixou, eso porque isso correspondía já correspondia, a la pertencia dispensación à de la gracia dispensação da graça. y era algo que E había era que algo que cortarlo tinha que cortá-lo
porque não se podia estar ou ficar levando uma mensagem que desse uma expectativa para a pessoa de que ela iria obter um novo nascimento para depois ser preparada para a transformação. Se já os escolhidos já estavam completados. Vê porque isso tinha que se deixar na sua raiz, arrancá-lo pela raiz. Porque isso não se podia continuar dando isso a conhecer, dando a conhecer algo que era uma coisa que dava uma expectativa, uma esperança de um novo nascimento, quando já essa porta se fechou, foi fechada. Vê esse ângulo? Agora, no tocante às reuniões que se fazem de crianças, como bem falou aí o nosso irmão Miguel, pois se lhe mostra essa parte aí os desenhozinhos, os desenhos, todas essas coisas, essa forma, e isso é de grande ajuda para as crianças, essa forma de ensinar. E os maiores muitas vezes chegam na igreja e talvez estão numa idade que são um pouco inquietos. E se eles querem estar numa área, num lugar antes de começar a reunião e estar aí escutando, ficar aí escutando algum áudio ou lendo alguma porção dos estudos, pois isso também está certo, vê? São coisas que a pessoa não pode evitar ou dizer para os irmãos que eles vão e desejam ter esse companheirismo. Essas são as coisas que vão se paulatinamente, devagarinho, vão se deixando isso, mas não se lhes pode proibir isso. Se eles desejam fazer isso, alguns irmãos desejam fazer isso e ter um companheirismo assim, desse modo, como por exemplo nas reuniões de ministros, tem-se um companheirismo nas reuniões de ministros e nessa reunião de ministro, pois se toca nos trabalhos que se tem que fazer, mas se escuta a palavra de Deus, mesmo que já se está entrando de cheio, vamos falar assim, nessa parte de uma só voz. Eu espero que vocês me entendam, eu não quero que vocês vão assim para os extremos, é para que entendas isso. Vê, nesse caso, se tem reuniões, se tiverem reunião ou se tem reuniões assim, porque diz que Deus pôs na sua igreja apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, vê, para aperfeiçoar a igreja, mas chega-se num ponto onde já tudo isso está unido ou junto e condensado na sua vinda. Mas por isso aqui não vai se ter reunião de ministros para se ter companheirismo, e onde se fala de trabalho e também de algumas metas, ajudar um certo pastor para construir o seu auditório, e isso, pois, isso ainda, porque estamos nestes corpos e estamos neste planeta Terra, e essa é a forma em que nós nos comunicamos. Já no glorioso reino milenial será diferente disso, porém, agora, enquanto estamos nestes corpos, temos que continuar fazendo dessa forma. É como porque mudou-se de uma dispensação, a pessoa não vai deixar de comer porque mudou-se de uma dispensação. Vê, se comia numa dispensação passada, numa era passada, pois na próxima dispensação continua se comendo, porque se tem que comer. É algo que é do nosso dia a dia. Assim mesmo são as reuniões de ministros. Tinha-se sempre reuniões de ministros antes e agora estão se tendo. Se está fazendo e são de bênçãos, mas vejam que o foco sempre se dá ao escutar uma só voz. Esse é o foco. Por exemplo, nas atividades que se faz de alguns irmãos que eles se conectam, isso é uma coisa que antes não existia isso. Por exemplo, durante as noites, bem melhor eles se coordenam para um certo horário, um horário que bem melhor a maioria deles, pois do mundo, o pessoal do mundo fica vendo televisão ou fica fazendo coisas que não são boas,
E os filhos de Deus, pois, uns estudam nas suas casas, com a sua família, outros, se estão sozinhos, ou até mesmo a mesma família, querem ter um companheirismo através de Zoom com outros irmãos e abrem um canal, e nesse canal, pois, eles abrem e colocam algum louvor, e colocam um áudio, ou tem uma outra forma de, além de tocar nessa página, a ti cabe ti essa página, a ti essa página, depois vão embora. Termina, ou seja, essa é a forma em que se tem esse companheirismo, mas sempre em torno do Espírito Santo, que é o nosso líder. Agora, é por isso que ele dizia, ele falava que ia chegar um momento, um instante em que as congregações estariam acompanhando até mesmo os devocionais. Isso quer dizer que será direto, vê? Com a manifestação de Deus desde a grande carpa catedral. Ou seja, que tudo vai em uma forma progressiva até que vai chegar o momento em que todo mundo estará focado nesse lugar, estará olhando para esse lugar, mas sempre tem um entrelaçamento entre uma coisa e outra coisa, até que sempre se chega, em todas as coisas são assim, até chegar nessa parte culminante, nessa parte final, conclusiva. E são de grande bênção esse companheirismo que tem-se assim também, nessa forma ou desse jeito, mas sempre tendo-se cuidado que ninguém fique de pé na frente, começar a ler e a explicar ou explicando e dizer isso aqui quer dizer isso, aqui quer dizer outra coisa, senão que cada mensagem que Deus trouxe por cada mensageiro em cada era, essa já é a interpretação dessa mensagem. No nosso tempo, o ensinamento sob carpa, tal como Deus o está trazendo, é desse jeito, não se pode acrescentar nem tirar disso. Sempre foi assim, tal como no tempo do irmão Branham, por isso ele dizia, digam, falem o que digam as fitas, e no tempo do nosso irmão William, aí estão os vídeos, aí está tudo está gravado, está tudo em folheto, por quê? Porque isso que eles trouxeram, quando se estivesse cumprindo isso, se acrescentem levedo, levadura, a mensagem do irmão Branham e a mensagem do irmão William acrescentarem levedo, então quando Deus estivesse cumprindo aquilo que eles falaram, então não traria o efeito disso, e os irmãos não veriam o cumprimento disso que eles falaram. A mesma coisa é neste tempo, na mensagem presente, no ensinamento presente, que é o cumprimento daquilo que eles trouxeram. E pode-se ler diretamente de algum estudo bíblico ou escutá-lo diretamente e dessa forma ninguém ficar se pondo a explicar, nem ter assim reuniões de que fique alguém na frente, bom, isso aqui quer dizer isto, isso aqui quer dizer outra coisa. E isso é uma das coisas que o nosso irmão Miguel estava fazendo referência, se referindo. Aqui não se está já colocando como antes, grupos desse jeito, não se está fazendo. Que fiquem marcados, tal grupo, agora vamos ter uma reunião com tal grupo, marcando reuniões. Olha, eu creio que o nosso irmão Miguel, ele se lembra de que quando se começou, ou se eu comecei nos percursos, eu via que tinha grupo de damas, de jovens, de crianças, e o irmão William ia pela manhã, ele ia num grupo, e depois íamos no outro, e depois no outro, e depois no outro. Nos grupos, e uma ocasião, uma vez eu disse, eu creio que foi por aí por 2000 ou por 2001, que justamente na mensagem de domingo, o irmão William falou, olha, se tivéssemos tido reunião no sábado pela noite num local, eu não estaria aqui com vocês nessa reunião de ministros, porque quase sempre nos sábados nós tínhamos reunião pela manhã de ministro, no meio-dia saíamos e tinha uma reunião num povoadozinho, e depois no sábado em outro lugar, para domingo ter a reunião de domingo no outro lugar. Isso era um corre-corre. Mas, irmão William, aqui eles tem do som para o tango, para lá e para cá, porque não se tem um só lugar, uma só reunião, por exemplo, no sábado se reúnem todas, e aí já se tem todas as reuniões de todos esses grupinhos, e se aproveita muito mais. E eu lembro que ele me disse, eu creio que foi em Monterrey, ele disse, fala isso para o Miguel, fala isso mesmo para o Miguel. Não sei se o Miguel se lembra disso.
Mas vejam como Deus já estava colocando isso no meu coração, esse sentir, esse sentimento, porque esse ministério que iria estar operando no meio da igreja Deus já estava usando para essa linha, para esse caminho de escutar e de ter um só grupo, ver uma só voz, não diferentes líderes em diferentes grupos. Ou seja, que Deus nos tem vindo guiando desde o princípio para que já neste tempo final se chegue na parte onde Ele quer ter o seu povo, para que assim esteja focalizado, preparado para receber a fé de rapto. E é isso que Deus está fazendo agora, que tudo está chegando nessa parte onde tudo está focalizado, focado na carpa, na tenda. Assim que eu espero que eu me tenhas entendido um pouquinho sobre essa pergunta que tu me fizestes aí, desse áudio que o irmão Miguel te enviou, fazendo referência a isso ou falando disso. E ele, pois, assim como ele está te dizendo, é desse jeito. Não podemos passar coisas de uma dispensação passada e colocá-las neste tempo no qual nós estamos vivendo, porque isso já passou, já aconteceu, ou seja, já é uma dispensação que está fechada. Mas tem coisas que estão sendo, vamos dizer assim, está chegando num ponto onde chegará o momento em que já será somente ou só diretamente da carpa, direto da carpa. Que Deus te abençoe grandiosamente. E qualquer outra coisinha, vai aí com o irmão Miguel também. Podemos ver esses pontos aí com o irmão Miguel para que também possam cada vez ter um claro entendimento de tudo aquilo que Deus está cumprindo neste tempo final. Olhem como nestes dias, ou por esses dias, Deus nos esteve mostrando algo que também se tinha falado numa outra mensagem. O irmão William tinha falado disso também. Nessa parte, quando se fala da parte da voz da aclamação, da voz de arcanjo, trombeta de Deus, vê? A aclamação no irmão Branham. A voz de arcanjo no nosso irmão William, a trombeta de Deus, neste tempo final, os ministérios de Moisés e Elias. Porém, tudo isso se está cumprindo e se condensando tudo isso hoje em uma pessoa, porque nesse entrelaçamento que aconteceu aí, onde se deixaram os batismos e todas essas coisas, houve aí uma aclamação, uma expectativa de que o povo tinha que ter, ou tinha de ter para esse chamado a subir para a pedra angular. O sobe aqui. Houve aí um clamor, uma aclamação. Houve a voz de arcanjo, um mensageiro dispensacional e a trombeta de Deus, que é os ministérios de Moisés e Elias, porque aí é que entra essa parte de que o que é o sétimo selo para a igreja é a sétima trombeta para Israel. A vinda do Senhor, o sétimo selo e a sétima trombeta, Moisés e Elias para o povo hebreu. Mas tudo isso é a mesma coisa. É uma só coisa. Por isso aí, quando viram a Jesus sendo adotado, viram a Moisés e a Elias, mas quando essa voz já disse, este é meu filho amado, no qual tenho complacência, me comprazo, em quem me comprazo morar, me alegro morar, a ele ouvir. Quando olharam, viram Jesus sozinho. Vê? E assim é neste tempo final, com o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E quando se fala de aclamação, voz de arcanjo e de trombeta de Deus, aí nós vemos a aclamação no irmão Branham, vemos a voz de arcanjo no irmão William e vemos a trombeta de Deus no ministério de Moisés e Elias. Porém, no final, quando o povo vem a ver ou se dá conta, e o povo hebreu veem os três em um só. E aí está o mistério do sétimo selo. Vê? O simples que é, esse é o outro ângulo no qual também a pessoa tem que ver isso para poder compreender o que é o sétimo selo para a igreja e o que é a sétima trombeta para Israel. Mas tudo é a mesma coisa. É uma só coisa. Bom, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e me saúdas os irmãos, uma saudação dos irmãos de lá. Palavras do doutor José Benjamin Pérez Matos.